Olá, e vamos hoje falar sobre novos assuntos que permeiam nossa disciplina. E dentre eles, a gente não pode deixar de lembrar que as pesquisas têm cada vez mais se aproximando do pensamento industrial. E aí, até quando a gente pensa em como as indústrias hoje elas funcionam, a gente também tem que lembrar de como surgiu esse processo. E aí a revolução industrial, a gente pode dizer que ela é o start de tudo o que nós temos hoje dentro desse campo de tecnologia. Claro que tecnologia é uma palavra que eu gosto muito de dialogar com vocês sobre o que é tecnologia. Tecnologia pode ser a cura de um peixe com sal num moquém feito por um indígena. A tecnologia pode ser uma pirâmide construída por os povos antigos, povos pré-colombianos, incas, maias, astecas. Tecnologia pode ser um drone sobrevoando uma plantação, irrigando, ou vendo onde tem focos de incêndio no meio de uma floresta. Então a gente tem que pensar que a palavra tecnos, do tecnologia, é desse advento humano de produção para além do braçal, né? E que tem alguma conexão com a evolução do tempo, né? Por isso que tem até marca de relógio com esse nome tecnos, né, do grego, dessa coisa do tempo, né? Então, tecnologia seria esse pensamento de algo que vai inovar com o tempo, né? E tudo muda ali no mundo, na virada entre o século XVIII e o século XIX. Para que vocês entendam, os movimentos artísticos, os movimentos literários, o cinema estava começando a ganhar um escopo aqui no século XVIII, e o romantismo, que era o movimento literário e artístico do período, traziam novas discussões. E aí o romantismo logo dá margem para o realismo. E a gente tem os dois movimentos muito juntos ali no século XIX. No romantismo, a gente tinha uma visão de um mal que existia, que era um mal-estar social, e que ele vinha de encontro também à própria criação da indústria. Alguns autores, inclusive, pautam claramente nas suas literaturas do realismo e do romantismo. Autores como Edgar Allan Poe, por exemplo, têm contos que falam sobre a ausência de trabalho, como que o homem lidava com o desemprego, como que esse desemprego também afetava na hora de buscar sua sobrevivência, talvez não direcionadamente ao alimento, mas sim à sua sobrevivência, né? Machado de Assis, no realismo brasileiro, vai trazer isso de uma forma um pouco mais clara, né? Com o pai contra a mãe, por exemplo. Então a gente tem essa reversão do lugar do algoz e do capataz. Outras literaturas, como o Curtiço, já aí tratam da questão alimentar, sempre de forma a tratar a vulnerabilidade como uma espécie de caricatura nesse processo, né, onde as pessoas estavam ali como animais, elas eram animalizadas, então seus processos de alimentação também eram animalizados. E aí essas pautas que eram trazidas pelas artes, mas também colocadas aqui, até a gente falou de Machado, até a pauta da traição feminina, que a traição masculina já era trazida dentro das literaturas, né? Agora a pauta da traição feminina que aparece ali em Dom Casmurro, a possibilidade de, né? Ou em Madame Bovary, do Gustave Flaubert, século XIX também, França, final do século XVIII, início do século XIX. Então existia sim um pensamento revolucionando as pautas. E as discussões da arte estão também permeadas pelas políticas que seguem os movimentos tecnológicos, e a gente sabe que isso funciona assim. Tanto que estamos aqui, né, na tecnologia, passando informações para vocês. E a gente sabe que redes como TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, são lugares onde as informações hoje circulam com uma facilidade maior, mas com um filtro menor também, né, porque a gente tem esse advento tecnológico muito presente no nosso dia a dia. Eu acho que é quase impossível nós pensarmos em não ter telefone, né? Um dia desses eu vi uma reportagem de um artista que eu gosto muito, chama Jack White. Ele é guitarrista e cantor, compositor, muito importante no cenário alternativo mundial. E ele tinha uma banda chamada The White Stripers. E o Jack White, ele ganhou o seu primeiro telefone, seu primeiro smartphone aos 50 anos. Ele acabou de fazer 50 anos de idade e a esposa deu um telefone para ele, provavelmente por não aguentar mais, não saber onde ele estava. E aí ele postou uma foto todo tipo engraçado assim, sabe, com o seu primeiro celular aos 50 anos.
e dizendo que agora ele não tinha mais como negar o uso desse advento, né? É claro que as redes sociais do Jack White e do White Stripers eram regidas por alguém que usava celular. Mas só para a gente pensar assim, como é que é a vida no campo de alguém que ainda produz o seu alimento e que não sabe o que é um drone, por exemplo, ou que não sabe, que não entra no mercado e compra uma fruta descascada num potinho, né? E a gente sabe que tem também questões de acesso, né? Pessoas com deficiência, pessoas que têm dificuldade alimentar e tal. Não estou falando disso, mas estou falando que você chega aqui nos interiores, você vai comprar um feijão de corda, ou você vai comprar um produto, às vezes ele não vem igual a gente compra na cidade, que a gente compra um produto limpinho, bonitinho. Então, pensa pelos frutos do mar, por exemplo, a gente sempre tem que limpar camarão, etc. Mas é uma outra riqueza, né, de possibilidades. E o século XVIII para o século XIX, a Revolução Industrial, ela impacta diretamente na forma com que as pessoas vão ver a nossa construção de sociedade. É esse tipo de revolução que muda tudo ao nosso redor. Eu vou dizer para vocês que a pandemia ela foi um tipo de revolução, depois, sem colocar aqui o advento das mortes, que é terrível, e da forma com que muitas pessoas foram tratadas durante esse período, e a medicina também precisou correr, fazer uma corrida tecnológica para isso, mas o pós-pandemia é uma outra revolução, inclusive no uso das tecnologias. Ora, durante a pandemia, a gente comia e consumia muito mais pelo telefone. A gente pegava nosso smartphone aqui, né, e abria um iFood, e o iFood tem um mundo ali, né, um cardápio imenso. O que que eu quero comer? O que que eu quero pedir de bebida num Zé Delivery da vida? Ah, enquanto isso eu já vou ligar para um amigo aqui e falar, ó, venha comer aqui em casa, venha, eu vou pedir uma pizza. Durante a pandemia, a gente teve que fazer isso sozinho ou com aquelas pessoas que a gente convivia até a chegada da vacina, e aí uma nova revigoração apareceu, e com isso a morte das noites, né? Se tem discutido muito sobre isso. A noite já não é mais a mesma, as pessoas já não vão com tanta frequência, os bares não estão tão cheios. É, lixos, tá? Claro que tem lugares que está sempre muito cheio. Mas a gente está dizendo assim, há uma diminuição, basta ver as estatísticas. Quantos bares e restaurantes fecham? Em Brasília, por exemplo, que é conhecida por isso, pela fugacidade da escolha do consumo do produto. O que é muito moda hoje, amanhã já não é mais, né? Então, as indústrias, no século XIX, revolucionam também a alimentação, porque começa a ter uma industrialização no processo de consumo. E esse consumo também está ligado às jornadas de trabalho. Eu tenho alimentos enlatados que podem atender essas longas jornadas de trabalho dessas pessoas que estão indo para as fábricas, para as indústrias. E a gente começa aqui, claro, a precarizar um pouco esse processo, mas também dá acesso a algumas pessoas que não tinham. Porque, gente, quando a gente fala precarização, a gente está pensando no melhor cenário, onde eu posso ir ao mercado, ao hortifruti e comprar o que eu quero. Isso não é possível para todos, sabemos disso, não preciso ficar repetindo. Mas aqui na Revolução Industrial também. A gente está falando de uma França pobre. As pessoas fantasiam muito, né, pensando França, Alemanha, Itália. Olha, que lindo, que maravilhoso. Sim, tem lugares lindos e maravilhosos, como também tem lençóis maranhenses. Entendeu? Mas a gente romantiza e esquece que essas revoluções também muito foram pautadas por conta das pessoas pobres, das pessoas que passavam fome, que morriam na França e na Itália, principalmente. Então, os enlatados eles surgem aqui e aí o comer se torna um ato mais revolucionário. Ele deixa de ser um ato de escolha por fisiologia, né, como a gente já sabe, o ato de restaurar, e passa a ser uma escolha mais revolucionária, né, o comer como resistência, a comida como resistência. Um dia desses surgiu para mim, talvez alguns de vocês tenham visto também via Instagram, um nigeriano comendo um acarajé no Brasil e resgatando sua memória afetiva, resgatando ali dentro as raízes do seu país, resgatando a África dentro do Brasil. Isso é muito interessante, ao mesmo tempo um sinônimo imenso de globalização e de resgate de ancestralidade. Aqui na Revolução Industrial ainda era a pauta do trabalho, era a principal pauta aqui era o trabalho. Então, os enlatados e os processados, eles surgem com muita força e como um objeto de consumo. Abrir uma lata de sopa era
facilitar o meu dia a dia, fazer com que eu, que tinha trabalhado 12 horas na fábrica, pudesse chegar em casa e me alimentar. A qualidade desse alimento, gente, só vai entrar em questão muito tempo depois. Hoje a gente questiona o miojo, mas nos anos 90 ninguém questionava. Achava revolucionário o miojo, tá? E, e eu não estou dizendo que as pessoas não consomem, elas continuam consumindo, né? A salsicha, o miojo, né? Mas eu acho que a gente tem outras opções quase com o mesmo preço, né? A questão mesmo é esse advento da velocidade, tudo tem que ser muito rápido, tem que comer rápido, tem que fazer tudo rápido, o amor é rápido. O Bauman já traz a questão da sociedade líquida, né? E ele foi muito assertivo, porque o Bauman escreve isso muitas décadas antes de quando a gente vai discutir o Bauman na execução do seu processo de sociedade líquida, né? E ele vai falar da industrialização, da revolução industrial, e vai trazer para a gente nos dias de hoje, né? Para essa hiperpossibilidade no campo da estratégia de sobrevivência. Outros filósofos também, como Byung-Chul Han, coreano, vão falar sobre a sociedade atual como uma sociedade já cansada e que a nossa própria escolha alimentar, escolha de amor, escolha de música, de processo, acabam sendo uma escolha mais cansada, no sentido, vou escolher logo esse aqui mesmo porque não vai me dar trabalho. Gente, isso tudo tem a ver com os processos de hiperindustrialização que começam no século XIX e vão ganhando, vão arrancando seus espaços até hoje. E bem, né, o surgimento de fábricas de processamento de alimentos, né, como moinhos de farinha, fábricas de conserva, facilitou muito o acesso a alimentos mais duráveis e práticos. Prático não significa que ele é bom, né? Mas é também, enfim. Então, beneficiar a farinha de trigo e conseguir ensacá-la e guardá-la, eu botei ela por mais tempo. Então, sim, a Revolução Industrial, gente, os adventos tecnológicos não têm volta, né? Criação de novas moedas, a moeda digital. Olha, aqui em Jericoacoara tem lugares que aceitam criptomoeda como pagamento. Eu achei isso tão tecnológico e me achei tão atrasado por não conseguir, não saber que podia pagar com criptomoeda, que eu fiquei pensando, gente, olha só, eu estou no interior, porque aqui é no interior, por mais que seja uma cidade internacionalizada, uma vila, não é uma cidade. Jericoacoara é uma vila de pescadores. E eles aceitam criptomoeda, olha que loucura, né? E a gente pensando aqui ainda que na Revolução Industrial se trocava por farinha, os salários eram muito baixos. E quando o funcionário ganhava algum alimento, ele era um benefício grande. Esse processo, é claro, que torna os alimentos com maior durabilidade, assim como o processo de cura que os povos antigos faziam com a salga, com a fermentação. Os orientais fazem muitas fermentações, como o kimchi, né? Que é um fermentado a partir da selga, também feito com repolho e outras coisas. Isso que é feito embaixo da terra, muitas vezes, e aí você conserva aquele produto por mais tempo e ele tem outros fatores probióticos que são importantes. Aqui no século XIX a gente começa a industrializar, guardar sardinhas, molhos, sopas, cremes, e outros produtos como atum, por exemplo, vão ser enlatados. Essas latinhas que a gente conhece, que a gente abre na chavinha ou a gente puxa, são aí do século XIX. E isso revoluciona, obviamente, a indústria do consumo. A gente vai no mercado e compra a sardinha, que pode ficar no meu armário e eu comer o ano inteiro, inclusive no período que não tem na safra. Eu posso comer molho de tomate o ano inteiro, né? E inclusive quando não tem tomate. Então, talvez eu nunca nem tenha tocado num tomate, mas já comi molho de tomate. Isso pensando na estrutura de muitas pessoas que não cozinham, nunca cortou um tomate na vida. Eu conheço gente que nunca cortou um tomate na vida, tenho certeza. Não sabe tão difícil que é cortar um tomate. Por conta do licopeno, né, a gordura do tomate, e a gente para cortar ali é um ótimo teste de cozinha. Muita gente nunca cortou, só sabe que a cebola faz chorar porque uma vez sentiu o cheiro de uma vinagrete. E tudo certo, cada pessoa tem as suas tecnologias, falando de novo aqui da palavra tecnologia, né? Mas, como humanos funcionais, a gente já viu um tomate na vida ali. E abriu uma lata de tomate pelado e colocou no seu molho, fez uma bolonhesa maravilhosa. Ou comprou a bolonhesa já na lata, aí já não me responsabilizo, né, por esse produto. Mas é o advento da tecnologia que vai transformar isso. Mudanças radicais acontecem com a chegada de novas tecnologias e isso é inevitável. Vejam o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente vai falar sobre uma outra coisa e a gente vai ter superado a inteligência artificial.
E eu nem estou falando do chat GPT, que já é coisa antiga, antiga entre aspas, mas já não é muito a questão, é mais o VO3, né? As criações de imagem, de vídeos é, voltados para criação de personagens falsos ou de personagens que não são humanos, enfim, a gente precisa legislar sobre isso ainda, a gente está distante. Então, por exemplo, surgimento dos refrigeradores. Todos nós, eu acredito que todos nós aqui nascemos na geração da geladeira. Talvez possa ter algum aluno que não tinha geladeira em casa e eu queria muito ouvir essa história, inclusive. Ou que ia para algum lugar, eu, por exemplo, na casa da minha avó não tinha, na Bahia, no interior da Bahia, porque não tinha eletricidade, portanto não tinha refrigerador. Perto, a coisa de 1,5 km a pé, tinha uma vizinha que tinha um refrigerador. Então a gente guardava carnes. Eu lembro até que guardava um refrigerante lá, que era uma coisa assim, nossa, vou tomar um refrigerante. Eu nunca tomava, porque lá em casa a gente não tomava. Tomei refrigerante já depois de velho, gente. E aí de hoje eu já não consumo mais. Mas aí a gente ia lá, pegava uma carne que estava congelada, quando vinha muito, família muito grande. Que quando não, minha avó matava no quintal uma galinha, ou consumia uma carne seca que ela mesma fazia o processo de cura. Né? E refrigerador não tinha lá. Mas na minha casa, em Brasília, tinha, né? Na casa dos meus tios, dos meus primos, dos meus amiguinhos, todos tinham. Geladeira é meio que um objeto primordial, né? Quando a gente pensa em vai morar, tem que ter uma geladeira, um frigobar pelo menos, porque eu preciso conservar os meus produtos. É o objeto prioritário. Às vezes eu não tenho cama, eu tenho um colchão, mas eu tenho a geladeira. Né? As pessoas costumam não ter fogão, mas tem geladeira, porque tem geladeira em uma airfryer, é a revolução, né? Quando eu me mudei para cá, eu ainda decidindo se eu ia ficar ou não na região Nordeste. Não comprei fogão de imediato. Tinha uma panela de pressão elétrica e uma air fryer. E eu fiquei muito tempo fazendo tudo com elas. Depois comprei o fogão, enfim, passei a fazer outras coisas, mas sobrevivi muito bem, sem deixar de fazer nada. A única coisa que eu não fazia era frutos do mar, só o peixe empanadinho que dava para fazer, mas não era a mesma coisa. Então, somos da geração da geladeira. Né? A geladeira, o refrigerador já existe dentro das nossas casas. Agora imagina como foi revolucionário um método de conservação que tinha resfriado o produto e aí ali dentro ele tem uma durabilidade, né? Congelado, então ele tem uma durabilidade maior ainda. É uma doideira, assim, a gente não nem sabe. Eu acredito que as pessoas dessa época nem pensavam que isso seria possível, até que o refrigerador é criado. E aí os conservantes que vão para os enlatados, para os envidrados aqui, os produtos vendidos em potes, em vidros, hoje em sachês de plástico, cheio de microplástico dentro. Gente, pensem comigo claramente, eu não estou demonizando nenhum produto aqui, não faço esse trabalho, não é comigo. Mas eu tenho uma garrafa de vidro, uma passata de tomate, eu tenho uma lata de extrato e eu tenho um sachê de molho. Vocês não acham que tem aqui, e a mudança de preço também vai ser grande, né? Vocês não acham que tem aqui um percurso que vai me dizer que esse sachê de molho ele é problemático, de alguma forma? Sempre olhem a rotulagem, tá? Deem uma olhada no que tipo de coisa vocês estão consumindo. Às vezes tem tudo menos tomate, ou quase nada de tomate. E novamente eu digo, não estou demonizando, às vezes é a única opção, mas se eu puder observar, eu acho que é legal, tá? E aí as latas de metal, essas usadas até hoje, elas mantêm longe da luz, né, da luz solar, da luz externa, e faz com que os produtos também não proliferem bactérias que precisam da luz. Elas são bem úteis, assim como garrafas de vinho escuras, garrafas de vinhos claras, isso tudo faz, tem efeito, gente, não é aleatório, tá? E, claro, o que a gente tem que lembrar é o que mudou, mas ficou, né? A poluição, o que a gente usa agora dentro das nossas casas, sempre foi usado antes, né? O sal como conserva. Hoje as grandes cozinhas gastronômicas, elas têm feito processos de cura, cura de gema, cura de carne, o dry aged, né, que se tornou aí um fetiche nos restaurantes de carne, uma carne que demora aí 30 dias para ficar pronta, um processo de cura, uma cura ancestral, né? Mais do que o processo de revolução de indústrias, de criação desse processo de enlatados, de alimentos conservados, traz para a gente, também traz poluição, também traz maiores riscos à saúde, também vai trazer, obviamente, uma dificuldade de escolha. Eu tenho muitas opções com preços muito variados, e aí eu tenho que ver que talvez produto A ou B não seja de tamanha qualidade.
mas pelo menos agora tem as opções, né? E bem, vamos para a nossa questão, vamos pensar aqui juntos um pouquinho. Nessa nossa questão, nós vamos dialogar sobre a Revolução Industrial. Gente, a Revolução Industrial, ela marcou o início de profundas transformações na produção e conservação dos alimentos, né? Com o crescimento urbano e a demanda por maior durabilidade dos produtos, novas tecnologias e métodos foram incorporados aos processos alimentares e também são até hoje incorporados ao nosso processo alimentar e vamos seguir fazendo isso, né? Considerando esse contexto, assinale o método de conservação que surgiu e se consolidou após a Revolução Industrial e que contribuiu para a aplicação, né, no comércio de alimentos em escala global. E aí a gente tem aqui salga e cura, a gente sabe que é um processo mais ancestral, povos primordiais já faziam isso, os povos africanos também trazem esse processo, mas os europeus também já faziam isso. A defumação é também um processo super antigo de conserva de carne. Ele defuma para poder fazer com que ela não estrague tão rápido, mas também hoje a gente tem a coisa do sabor, né? A gente compreende que muda tudo. Carne de sol também não é, porque não é esse processo que mudou tudo, mas a pasteurização sim, né? Que é esse processo de higienização do produto, de retirada das bactérias, a super aquecimento e resfriamento, né? Pasteur, que é a pessoa responsável, né? O cientista responsável pela criação do processo de pasteurização, né? A gente pega a nossa caixinha de leite, ele vai ver UHT, Ultra High Temperature, que vai fazer o seguinte, vai levar esse leite a uma temperatura muito alta, muito rápida e depois vai resfriar, eliminando assim até 99, bactérias possíveis que possam ou estragar esse leite ou fazerem mal ao ser humano. Isso também tira algumas características do leite, que é muito diferente do leite cru, do leite da caixinha. A gente sabe disso, a gente, infelizmente, é muito difícil ficar com o consumo do leite cru também é problemático, porque pode ter ali uma série de bactérias. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas eu tomei leite cru a minha vida inteira. Direto da vaca ali, a gente tirava na fazenda do meu avô e era o leite que tinha. Na casa da minha avó também tinha, mas eu achava o leite, o cheiro era muito forte, porque eu era menino da cidade, né? E aí, menino da cidade, quando surgiu o leite de caixinha, pô, facilitou muito a vida. Minha mãe e meu pai compravam caixa, que era eu e meu irmão, criança, e depois adolescente. Até hoje eu consumo leite, mas hoje de uma forma muito diferente. Eu consumo mais leite em pó do que o leite líquido mesmo. Mas é um produto que está na casa de todo mundo, né, gente? Então, o processo de pasteurização ele é extremamente importante e depois ele vai ser usado para muitas outras coisas. Então, a Revolução Industrial ela deixa seu legado para sempre, né, nesse sentido e em outros também de conserva e na continuidade desses produtos. Bem, a cozinha traz grandes revoluções com os processos de automação, né? Ela vai mudar o que que a gente come daqui para frente, porque se antes eu comia lá um pão com uma sopa e nem sempre eu conseguia comer uma proteína, agora com uma proteína enlatada, talvez eu consiga consumir essa proteína. Ou eu consigo manter a sopa e só cuidar da proteína. Claro, gente, eu estou pensando aqui numa alimentação muito diferente da nossa, tá? A nossa no Brasil. Porque o Brasil, ele no século XIX, a gente ainda está muito colonial, né, por mais que a gente vai ter ali a nossa proclamação da República, mas a gente ainda está muito colonial, a gente vai demorar muito para se tornar industrial, e até hoje o Brasil ainda é tratado como um país agrário. Claro que a gente tem aí grandes mudanças de avanços políticos com relação a isso, de entender que nós somos um país continental, imenso, com muita produção agrícola, que a gente tem terra e água, coisa que muita gente não tem, e clima, né? Mas nós não somos um país agrário, né? Nós somos um país que tem também o agro como um impacto muito forte. Mas por conta das políticas do café com leite, as políticas do café, da produção depois de cana-de-açúcar, a gente tinha, muita gente tem fora essa visão de que o Brasil é um país cheio de grandes lavouras. E nós temos sim, mas nós temos também grandes indústrias. Então, o que a gente come é fruto desse fluxo. A escolha do que eu vou comer é fruto desse fluxo, né? E como eu como esse produto? Eu como ele
conservado, eu como ele enlatado, eu escolho comprar esse produto de forma crua, fresca no mercado, eu tenho acesso às feiras, aos locais que vendem esse produto mais fresco, porque a gente vai, vou falar novamente do atum, né? Eu acho que é uma forma muito forte da gente entender isso. Eu tenho o atum e tenho a sardinha, são dois peixes que a gente acha. A gente vai achar o alixe também, mas é muito menos consumido de forma comum, né? Então vamos pensar aqui no atum e na sardinha. São dois produtos bastante consumidos pelo brasileiro. A sardinha, nos anos 90, era assim, muito, muito, muito consumida. E é um produto bem mais barato, e você compra ali um peixe. É um peixe, ele está em conserva, né? Agora, quem pode comprar a sardinha fresca ou o atum fresco, aí é que o bicho pega, né? A gente sabe que atum tem atuns aí que tem preços de 800 mil reais o quilo. Então, não é disso. O Bluefin, por exemplo, são atuns muito caros. Mas a gente está, mesmo o atum simples, ele é caro. O salmão, que se tornou esse produto de fetiche de muitas cozinhas nos anos 2000, é um produto caro, né? Então a gente tem outras opções, claro, para poder consumir um produto fresco ou mais próximo do fresco, mesmo que seja compro congelado e faço na minha casa, descongelo e faço o produto. Mas eu ainda tenho um processo ainda muito cru, muito distante, que é a escolha de como se comer. Quando eu estou falando principalmente das pessoas que trabalham fora de casa, o que que elas optam por comer? Elas comem marmitas, elas trazem comida pronta, elas compram um congelado, a famosa lasanha de papel, né? Lasanha de isopor, que a gente fala brincando, mas muita gente faz esse tipo de consumo. Eu coloco ali no micro-ondas e, gente, como é que pode a gente pensar, né? Não dá para pensar em natural, que é uma coisa natural, né? Massa, derivados de leite, carne bovina, gorduras, isso tudo no micro-ondas ali, que pode ficar congelado por anos. Natural não é. Não estou falando que é bom ou ruim ou que não vai te alimentar. Natural não é. O Hot Pocket também eu acho uma coisa tão estranha, porque é um hamburguinho, chinelinho, assim, bem pequenininho. E sendo que você pode comprar, nem que seja comprar a carne do hambúrguer, né? Mas você pode comprar carne moída, cara. Faz um bolinho de carne aqui, ó, massa, põe na frigideira rapidinho, joga um sal em cima, pimenta do reino, vira a carne, sal, pimenta do reino, hambúrguer. Ah, professor, mas é mais barato. Sim, pode ser que seja mais barato, né? Então é isso aí, a escolha do que a gente come e como a gente come. E quando a gente come, tá? Talvez eu coma um salmão num dia de festa, de festividade, um dia que a gente saiu para comemorar. Eu pedi o salmão, falando de salmão lá em cima, né? Ou aquela carne, né, muito saborosa, aquele medalhão de filé mignon que não consegue se comer durante o dia. Mas quando se come, influencia muitos processos, como por exemplo, a escolha do que eu vou comer. Está totalmente, diretamente invocada naquilo que eu vou consumir, né? Se eu estou numa data de aniversário, se eu estou num dia comemorativo, se eu já recebi meu pagamento, se eu não recebi meu pagamento, tudo isso faz um percurso para que eu entenda quando eu vou comer determinados alimentos. Quer ver um exemplo fácil, gente? O peru, né? O peru de Natal. Ele precisa do ano inteiro para crescer? Não. Mas é porque a gente come ele no Natal por conta da festividade. É uma festividade, inclusive, estrangeira, não é brasileira. E aí a gente tem essa tradição, né? Como aí o espumante, o champanhe, ele também é colocado em festividade. Vamos comemorar, abre um champanhe, né? Porque às vezes a pessoa nem gosta, ela só quer festejar e ela vincula a ideia da espumante, do espumante e do champanhe a essa festividade. É a mesma coisa com aquele bolo de aniversário ou bolo confeitado. Aí é uma boa. Hoje até tem desmitificado, né? Tem várias confeitarias que vendem fatia de bolo confeitado. As pessoas às vezes compram para levar para casa ou pequenas reuniões de amigos. A gente já encontra esse tipo de produto. Mas ainda também era vinculado a festividades, né? Então, o que eu como é uma escolha que também tem a ver com as revoluções, porque o que eu estou comendo está na mídia, o que eu estou comendo tem uma escolha pré-definida, o que eu estou comendo tem a ver com minha jornada de trabalho. Como eu como também tem esse varietal.
e quando eu como, vai estar diretamente ligado a essa proporção. E quem come o quê? Quem come determinados alimentos? Quem come mais enlatados com mais conservantes? Quem come mais alimentos frescos? Novamente, o fator preponderante nessa discussão toda é o fator econômico. Né? Como eu falei, gastroeconômico. É um conceito que a gente precisa pensar. Existe muitas vezes uma demonização de alguns processos, por exemplo, o café. Ah, você toma café do sítio, sei lá, qualquer café assim, melita, que é torrado de qualquer jeito, e que ele é torrado além do devido, e a água que você coloca é muito quente, você ferve a água, algumas pessoas fervem o café dentro, aí mata o barista do coração, né? E aí as pessoas vão demonizando, ah, mas isso não é café, isso aí não sei o quê, isso é uma água com açúcar. Isso não sei... Gente, quem come o quê é definido também pelo dinheiro. É mais barato comprar o café em grão, moer na hora e fazer o seu café, ou comprar 1 quilo de café moído que eu vou colocar na minha máquina, ou fazer ali no coador e vai fazer uma jarra de café? Não preciso nem responder para vocês, porque vocês sabem disso. Eu gosto muito de um café especial. Gosto muito de um expresso, tenho máquina de expresso em casa, não é há muito tempo não, eu tenho recentemente. E eu não sou um barista, mas vou me especializar recentemente, inclusive, que é a única coisa que está faltando dentro do ramo das bebidas para me especializar. Mas tenho um bom conhecimento, um vasto conhecimento de café, de aromas, de sabores, por conta da enologia. Mas eu penso assim que o consumo do café em grão ele tem muitos benefícios, né, principalmente pela forma com que a gente vai adquirir esse produto, talvez de uma produção local. Mas, gente, vamos ser realistas, tá? Quem vai entrar num acervo café em Brasília e pedir um Geisha de R$ 25 que vem 100 ml? Alguém que está fazendo uma coffee experience, alguém que está fazendo uma experiência de cafeteria, que não é o café do dia a dia, do bom dia, cafezão, café da repartição. Não é. Então a gente precisa ser realista, né? Quem come o quê, quem bebe o quê, quem consome o quê, né? Quando o McDonald's passa a ter Mac Café, no Brasil, que nos Estados Unidos já tinha muito tempo. E aí ele vende um pão com ovo e o queijo quente. E o queijo quente é bem gostoso, inclusive. E esse com ovo e egg bacon, sei lá, uma coisa assim. É gostoso também, porque é uma gordurinha pura, a gente come. E aquele café horrível, aquele café realmente é muito ruim, que é o café de máquina, né? Mas aí você sai do restaurante universitário na Universidade de Brasília, tem um cafezinho lá pra você, que é um chá de açúcar com café. E, cara, aí eu vou ficar assim, ah, esse café aí não é um café. Olha, dentro aqui da gastronomia, a gente vai falar sim sobre isso. É nossa obrigação. Nós vamos falar sobre café. Se eu vou montar uma lanchonete, se eu vou montar um bistrô, eu vou oferecer um café um pouco melhor. Se eu estou montando um cardápio para um cliente, eu vou oferecer um café melhor, uma bebida melhor, um gin premium, uma cachaça de carta ouro. Mas se eu estou pensando no meu dia a dia, quem come o quê é definido pelo tempo que eu tenho, pela praticidade, pelo dinheiro, né? Não é definido pelo modismo. E o modismo é uma armadilha muito perigosa, porque coloca na cabeça das pessoas, e às vezes na nossa cabeça mesmo, né? Que se eu não estou consumindo determinado produto, eu estou atrasado, né? Que eu ainda não passei por esse processo, que todo mundo está consumindo e eu não estou. Todo mundo já toma café especial, porque de repente todo mundo no TikTok, no Instagram, toma café especial, moe, usa French press. Até pouco tempo eu nem sabia o que era a prensa francesa, gente. Falando, e olha que eu sou um estudante de gastronomia, quando eu digo pouco tempo, 15 anos atrás. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Quando eu morei a primeira vez fora do Brasil, eu não sabia que era a prensa francesa. E isso foi em 2013. Então eu fui descobrir lá, quando eu morei na Austrália. Então, tudo isso determina através das oportunidades, do acesso. A escolha ela não é, sabe, automática, ela não vem da minha identidade. Só eu gosto de café. Ah, então quer dizer que você tem acesso aos melhores grãos mais selecionados? Não tem, mentiroso, não tem não.
Quem tem é quem pode, né? Então, um quilo de café, um grão de qualidade média, custa por volta dos R$ 150. Já manufaturado para você levar para casa. E você compra em pacotes de 250 gramas por cerca de R$ 40, né? Então, aí você tira. Isso eu estou jogando ali, ó, no baixo, que vai ter coisas muito caras. E isso vai servir para todos os lixos, né? O queijo, o azeite, o vinagre. As pessoas vão deixar de consumir azeite, vão consumir óleo composto, né? Vão sair do azeite para o óleo de girassol, do girassol para canola, da canola para soja. E esses fluxos vêm indo. E tem como ser saudável com todas as faixas de dinheiro, mas a gente está aqui tentando pontuar como é que isso funciona no íntimo. As cozinhas contemporâneas hoje elas mudaram muito desde a Revolução Industrial. E isso é um fator assim, extremamente importante para a nossa condição de trabalho daqui para frente. Vocês que vão encarar cozinhas, tomara que vocês tenham a sorte. Eu ia falar e depois eu pensei em tantas cozinhas que eu já entrei em Brasília para dar consultoria e para trabalhar também, que coitado do cozinheiro. Não era um quinto dessa cozinha aqui, mas aqui a gente tem uma cozinha, ó, como deve ser, né? Ilha quente, essas lâmpadas, esses luminários que vocês estão vendo aí, não é a estética. Não é para dar estética, não. Ela é para aquecer prato que fica ali embaixo esperando o garçom vir buscar, né? E aí a gente tem uma coifa central, ilhas de cocção, né? A gente tem bancadas frias embaixo. Olha que coisa linda de cozinha. Dá vontade de entrar e cozinhar nela. Uma coisa muito gostosa e muito gastronômica, né? E essas são cozinhas muito boas. Aqui no Nordeste eu já vi várias cozinhas com esse padrão de qualidade, que fogem um pouco daquelas cozinhas mais caseiras. E realmente faz toda a diferença, porque aí eu dou acesso a tudo ao meu funcionário e ele consegue preservar melhor e cozinhar melhor os seus alimentos. Bem, uma boa cozinha hoje, ela preza pela praticidade, né? E a organização e os fluxos. E majoritariamente, gente, pela facilidade de limpeza. Por isso, tanto aço inoxidável. Joga água, joga produto, limpa, 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 seca mais fácil, tal, não vai estragar. Eu arrasto de um lado, arrasto para o outro. A maioria tem rodinha. Tem tudo, é bem legal as cozinhas que são já funcionais, industrializadas não, pensadas para esse processo massivo de produção de um cozinheiro que passa muito tempo, passa 8 horas, passa 10 horas dentro da cozinha, cozinha quente. As cozinhas já têm ar-condicionado aqui no Nordeste, então, gente, é raro não ter. Os bons restaurantes é raro não ter ar-condicionado dentro da cozinha, porque com ar-condicionado já é muito quente, mas fica mais confortável de trabalhar. Sem ar-condicionado eu não consigo imaginar como é que fica. Então, essa boa cozinha hoje, ela preza por essa praticidade, né? Ela tem que estar com as coisas à mão. O que que elas usam pelo mundo, a gente preza em ter numa cozinha hoje? Aço inoxidável, no máximo de peças possíveis, e de preferência as bancadas frias embaixo, também feitas em aço inoxidável por dentro e por fora, né? As ilhas quentes, as ilhas de cocção, geralmente centralizadas, com coifas centralizadas, que vão, né, exaustar esse esse fluxo de gordura, de fumaça, de odores, tirar de dentro ali, diminuir um pouco o calor da cozinha também, muito importante, tá? E essas bancadas todas multifuncionais, onde nós vamos ter desde utensílios, as tábuas de corte, as facas, o liquidificador, processador, sous vide. Aí é um mundo, né? Gastronomia aí é um mundo que vai depender do tipo de cozinha que eu estou trabalhando. Frio rápido, que é uma maravilha. No CEUB, eu acredito que vocês tenham nas cozinhas frio rápido. E bancada fria, que são esses balcões embaixo, né? O ultra, ou frio rápido, ele é para que a gente acelere alguns processos, né? E são muito importantes. Você precisa produzir algo muito com maior agilidade, precisa branquear um produto, precisa congelar um produto de forma rápida para que ele não perca suas características. Tudo isso a gente vai usar, às vezes a gente usa nitrogênio líquido também, que é um pouco mais perigoso de ser usado. E o espaço para o fluxo, a cozinha ampla, vou voltar aqui para vocês verem, né? Ó, eu tenho um espaço aqui bem legal que transitam até duas pessoas por fluxo, porque também não é para ficar andando dentro da cozinha, né? Cada um tem a sua função e está ali produzindo. Então, você tem espaços para poder transitar. Os fluxos eles são otimizados aí dentro dessa cozinha. Aço inoxidável, ilha quente, frio rápido, bancada fria e espaços para os fluxos. Estoque é fora, estoque é um outro lugar, né? E a gente aprende lá em outra disciplina como é que funciona a entrada e saída de fluxo nos estoques.
Gente, para finalizar aqui, sempre o nosso roteiro de estudos extras, para quem quiser se aprofundar nesses assuntos, é observar as cozinhas show, que são essas cozinhas abertas, que tem vidro, né? A legislação diz no Brasil que se você quiser entrar na cozinha de qualquer restaurante que você for, eles têm que disponibilizar para você uma touca, um EPI, né? E você tem que entrar, você pode entrar para ver como é que está sendo feita sua comida. Eu digo para vocês, façam essa experiência, ela é constrangedora às vezes, porque às vezes a cozinha não está pronta para isso. No início, muita gente pedia para ir na cozinha ver. Hoje em dia, pouca gente faz. Mas teve uma época que muita gente, porque assim que a legislação saiu, muita gente, né? Ah, eu vou dar uma olhada como é que é essa cozinha, não sei o que e tal. Chegava lá, era um caos. E aí foi legal porque também muitos lugares que estavam inadequados foram se adequar aos procedimentos para que essas cozinhas elas se tornem de forma correta, né? Que sejam mais corretas aí nos seus fluxos, para que as pessoas possam ver que o alimento está sendo feito de forma correta e também feito de forma limpa, né? Os estabelecimentos, a partir, pedir para ver em estabelecimentos que vocês forem comer, pedir para ver as ilhas de cocção, né? Entrar dentro desses espaços. É um desafio que eu faço para vocês, quero que vocês contem depois aí, se caso vocês já tenham entrado em algum lugar. Eu adoro fazer isso, principalmente em cervejaria, é muito legal. São Paulo tem várias, a última que eu fui foi na Coopers ou foi na Coopers. E aí a gente pôde entrar para ver como é que era a produção, muito legal, assim, os tonéis, eles faziam ali a maioria das cervejas, traziam lúpulo importado, a gente degustava, experimentava, muito legal. E identificar esses fluxos também dentro de casa. Como é que eu faço a entrada e a retirada de produto? Quando eu chego com uma caixa da rua, onde eu coloco? E aí esse produto vai para o refrigerador. Como é que eu faço o fluxo na minha própria casa, né? E isso é interessante porque a gastronomia também vai mudar a nossa forma de fazer. Por mais que a gente diga que a refeição do chefe de cozinha acaba sendo um podrão do fim da noite, um cachorro quente na rua, porque ele não tem tempo de cozinhar para ele mesmo. Isso é uma realidade muitas vezes. Aquela série que as pessoas gostam muito, The Bear, né? Eu até assisto também. Mostra muito isso, né? O cara quando para, ele vai comer um sanduíche. Mas pro norte-americano muitas vezes sanduíche é uma refeição, né? Mas a realidade muitas vezes é essa. Às vezes não dá tempo de você comer, não dá tempo de parar. Para fazer uma refeição é raro, tá? Então, às vezes a gente preza por ter ou não ter esses produtos e a gente acaba entrando nesses fluxos. Então, observar as cozinhas é um produto legal, uma forma legal, as cozinhas que são abertas. Pedir para entrar nas cozinhas que não sejam abertas e identificar os fluxos dentro de casa também. Para otimizar e também para poder entender como a alta gastronomia está influenciando no meu dia a dia. Bom, gente, muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. Espero que tenham tirado muitas informações e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.